Nós paramos o ano passado, Lucas capítulo 12, não terminamos o capítulo, nós vamos ler a partir do verso 13, e nós queremos compartilhar hoje sobre a riqueza do céu. Você está correndo atrás do que nesse ano, querido irmão? Qual é o seu propósito? A riqueza da terra ou a riqueza do céu? Vamos ler a palavra do Senhor. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho como armazenar minha colheita? Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos aqui, ó Deus, por tudo que já foi ministrado nesta manhã, neste culto, e rogamos agora, ó Pai, a sabedoria do Teu Santo Espírito, o entendimento, a santa iluminação para a reflexão em Tua Palavra, e que a Tua Palavra nesta manhã possa trazer orientação, possa trazer direção para as nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Ontem, quando eu vi a primeira imagem que chegou daquele triste acidente lá em Minas Gerais, eu fiquei realmente pensando: ninguém está preparado para a morte. Você já parou para pensar sobre isso? Nós sempre vivemos com uma sede e um desejo de uma vida que não tenha fim. Nós desejamos a imortalidade. Nós vivemos como que se um dia nunca acontecerá a fatalidade da morte sobre nossas vidas. Imagina você sai com a sua família numa lancha e acontece aquele acidente. Imagina você, aquela barragem que estourou ontem, e você está dentro da sua casa e você não tem o que fazer. Está você e a sua família. Este texto nos fala sobre a finitude da vida. Nós não somos imortais nesta terra. Nós somos finitos. E o grande problema da nossa vida é querer a imortalidade nesta vida. A imortalidade nesta vida é loucura. Porque a imortalidade nesta vida
não vai produzir em nós o que de fato Deus deseja produzir em nossas vidas. O texto chega a uma pessoa falando que o irmão está lhe passando a perna numa herança. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa, um pastor amigo meu, que ele estava fazendo na segunda-feira ele estava fazendo um funeral, um culto fúnebre, e quando ele percebeu, era o pai que estava naquele caixão, começou a ver uma pancadaria do lado de fora. Eram 3 irmãos já brigando pela herança do pai, que ainda nem havia sido sepultado. Queridos, o problema não é o quanto você tem, o problema não é o quanto você almeja, o problema não é o quanto que você está buscando, não é esse o problema que Jesus está apontando. O problema que Jesus está apontando nesse texto é a nossa ganância, é a concupiscência do nosso coração, é não haver um freio que domine esta nossa carne, esta inclinação da nossa carne ao pecado, ao erro, à desonestidade. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque, infelizmente, se nós não entendermos de fato que o Evangelho é uma transformação de vida, nós não iremos desfrutar do que Deus tem preparado para nós nas mansões celestiais. Enquanto nós não entendermos que o Evangelho deve provocar em mim uma mudança. E qual é essa mudança que o Evangelho deve provocar em minha vida? Se há uma dívida, se há uma herança, eu não vou desfazer da minha amizade, ou da minha vida, ou do meu relacionamento por causa do dinheiro. Esse é o grande problema. Tiago vai nos dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E o nosso problema está justamente aí. Qual é o problema do homem da parábola? O problema do homem da parábola é que ele queria a riqueza só para ele. O Evangelho é contra o egoísmo, querido irmão e querida irmã. O Evangelho não se coaduna, é como água e óleo. O Evangelho não se une ao egoísmo. O Evangelho não se une à hipocrisia. O Evangelho não se une à desonestidade. É água e óleo, não se misturam. O Evangelho, de fato, é a mudança das nossas vidas. Amém, igreja? E o que pouco se vê no anúncio do Evangelho hoje é, de fato, o efeito que o Evangelho deve produzir em nossas vidas. Você já deve ter ouvido alguma pessoa virar e falar assim: eu não faço mais negócio com crente. Quantos aqui já ouviram uma expressão assim? Porque eu já levei um tombo de crente. Quantos já ouviram uma expressão dessa? Agora um diagnóstico aqui. Quantos aqui já foram passados para trás por uma pessoa que se dizia cristã? Que evangelho é esse que as pessoas estão vivendo? Jesus está aqui no meio de uma pregação, chega 2 pessoas que, pelo que o texto nos diz, elas já estavam ali ouvindo Jesus e que não estavam entendendo o Evangelho. Evangelho sem mudança de vida não tem salvação, querido irmão. Evangelho sem transformação de vida, sem uma vida ética, sem uma vida de generosidade, sem uma vida de honestidade, não é Evangelho, não é verdadeira conversão. Não é. Nós não estamos dizendo, queridos irmãos, que de um erro que alguma pessoa pode cometer de vez em quando.
nós estamos dizendo sobre a intenção de um coração que não se rende a Cristo Jesus. É sobre isso que esse texto está dizendo. Qual é a riqueza do céu, irmão? Não é o tanto que você acumula na sua caderneta, nas suas aplicações, não é isso. A riqueza do céu não é essa. Não é o tanto de casa, não é o tanto de patrimônio que você construiu, o tanto de coisa que você fez, não. A riqueza no céu é o quanto que a tua riqueza possibilitou que outras pessoas se tornassem ricas como você. A riqueza do céu é quando tudo que você conquistou, você ajudou para que a sociedade fosse melhor, vivesse dentro de uma experiência verdadeira e melhor. A jornada do céu é essa. Nós não estamos aqui para construir a terra, nós não estamos aqui, como uma expressão que a gente ouve hoje em dia, assim, para sarar a terra. Nós não estamos aqui para sarar a terra, porque nem Jesus veio para sarar a terra. Jesus veio para salvar as almas que se rendessem a Ele. Você é um rendido a Cristo Jesus, querido irmão? Mas há mentira na sua vida? Há dolo, há egoísmo, há chantagem, há ciumeira, há condução de outras pessoas ao desvio da fé. Isso não é o Evangelho, infelizmente. E o que é triste, queridos irmãos, é que muitos líderes estão praticando isso. Você conhece líderes que praticam isso? Tem um grupo aqui na nossa cidade, que é um grande grupo religioso aqui. Existem, que me falaram, mais de 100 processos no Ministério Público de lavagem de dinheiro. Porque eles têm uma rádio, eu nem ouço essa rádio, porque eu não coaduno com isso. O Evangelho é água com óleo, não se mistura. Aonde existe o dolo, não se mistura. A nossa ética é de não se misturar. Cristo Jesus virou, ele poderia muito bem falar assim, não, espera aí, vamos resolver essa questão aqui. Não, ele diz assim, eu não estou aqui para resolver essa situação, porque eu estou aqui para dizer o seguinte, quem está querendo viver para o céu ou quem está querendo viver aqui para a terra? Ah, mas não foi julgado e não foi condenado, pastor. Não, mas está errado. Uma rádio não pode estar no nome de um pastor, um patrimônio que foi compro com dinheiro de igreja, não pode estar no nome de um pastor. Os irmãos estão entendendo isso? Os irmãos compreendem isso? Então, não se mistura óleo com água, é incongruente. Não há essa possibilidade. Queridos irmãos, Jesus está dizendo sobre isso. O rico, a parábola é sobre o rico e insensato. Queridos irmãos, é melhor, como diz lá em Provérbios, é melhor a casa aonde tem a humildade, aonde tem as coisas simples, do que os palácios aonde tem a falsidade. Amém, igreja? É sobre isso que é o Evangelho. É muito triste o que está acontecendo, o que estão fazendo com o Evangelho. Eu fui numa reunião aí, pastor Wesley, agora no final do ano. Eu não fui nem com o Voyage, eu fui com o Clio, né? Quando é reunião assim, eu gosto de ir com o Clio, assim. Aí só chega os carrão, né? Mercedes, as Ranger tudo nova. Eu não sei nem o preço desses carros. Aí vai descendo. Eu chego com o meu carrinho, eu gosto de parar na porta. Chegou um assim, virou e falou assim, pastor Carlos, o senhor não pode andar com um carro desse não. Eu falei, por quê? Esse carro quem me deu foi um irmão da igreja, irmão. Olha que bênção. Não, pastor Carlos, o senhor não pode andar com um carro desse não. Qual riqueza que você está juntando, querido irmão?
A riqueza desse mundo é a riqueza da aparência, da falsidade, da hipocrisia. A riqueza do céu é a honestidade. A riqueza do céu é a simplicidade. A riqueza do céu, o que é meu, o que é seu, e é assim. E se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Amém. E o que minha mão direita fizer, nem a esquerda saiba. Amém. A gente está vivendo uma época de um cristianismo extremamente materialista. Tem cultos, queridos irmãos, que é verdadeiramente uma adoração ao dinheiro, a mamon, e não a Cristo Jesus. Há músicas que são a dinheiro, a mamon, e não a Cristo Jesus. Querido irmão, nós não podemos ser levados pela manada. Nós precisamos refletir, nós precisamos aprender a nos posicionar, esclarecer a fé das pessoas. Ah, pastor, eu dou, mas eu não quero nem saber o que está acontecendo. Está errado, não é assim. Não é assim. Se você tem esse pensamento, você deve vir no estudo de Êxodo, todos os domingos, 9 horas, para você entender que o seu posicionamento como cristão, desde lá atrás, é de responsabilidade com o que Deus lhe dá, e o que você devolve a Deus, você também é responsável por isso, porque a igreja não pode ser de um pastor, igreja não pode ser de um indivíduo, a igreja é de um sistema coletivo de pessoas. Amém, igreja? Tem que ser diferente, irmãos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tá bom, eu plantei, ganhei, meu celeiro está cheio, não me importo, resolvo esses problemas para lá. Não é assim, querido irmão. Existe um livro, eu li esse livro na minha adolescência, e as verdades que tem lá nesse livro, tem verdades que eu carrego ainda até hoje. Esse livro eu comprei para as minhas filhas lerem, quando cada uma delas completou 10 anos, que é o Pequeno Príncipe. E lá no Pequeno Príncipe, ele tem uma luta para manter viva uma florzinha, e ele fala que você precisa se tornar responsável. E a ideia de ser uma flor dentro desse livro é porque é uma coisa que é delicada, que se não tiver atenção vai morrer, que se não der atenção vai estremecer, vai secar, vai murchar. E essa ideia que ele coloca é a ideia da vida. A vida, se você não cuida, e se você não alimenta a sua vida adequadamente, a sua vida, ela vai se tornar o que é pior, o que há de pior neste mundo. Por isso que eu sempre estou frisando aqui neste púlpito, nesta igreja, que se você quer alimentar a sua vida do céu, há uma necessidade visceral de você orar todos os dias, de você refletir na palavra de Deus todos os dias, porque esse é o antídoto. É esse que é o antídoto, querido irmão e querida irmã. E nós vamos ver em algumas outras parábolas aqui que Lucas vai trazer, que só esse evangelho traz, que essas parábolas vêm no sentido de nos revelar categoricamente o que é este evangelho, e o que este evangelho precisa provocar em nós. Nós veremos ao todo 8 parábolas aqui em Lucas, que vai nos mostrar o que o evangelho precisa provocar em nós. Então, nesta manhã, o evangelho precisa provocar em nós uma mudança de vida, uma transformação, porque nós estamos sendo preparados para a imortalidade com Cristo Jesus no céu. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas a Cristo Jesus? Porque é a isso que nós estamos sendo preparados.
Eu e você não estamos sendo preparados para ser rico na terra. Nós precisamos estar sendo preparados para ter um caráter igual a Cristo Jesus. Efésios 4,16, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. O nosso modelo não é um homem da terra. O nosso modelo é o homem que veio do céu. Amém, queridos? Por isso que ele se chama o pão da vida, porque ele é o maná que veio para trazer o pão, o alimento que alimenta a vida em nós. Depois nós vamos ver uma parábola de dois irmãos, um que entra por um caminho e outro que vai por outro caminho, mas os dois estão perdidos nesse caminho. Nós vamos ver uma outra parábola em que ele está falando dos lavradores, em que um chega num horário, o outro chega no outro horário, o outro chega lá 10 minutos para bater o ponto. E aí nós vamos ver o seguinte, que muitos que estão dentro do reino de Deus não têm o coração de fato no reino, porque estão interessados em alguma coisa. O Evangelho de Lucas, ele é categoricamente para nos dizer que não pode existir nenhum tipo de barganha com Deus. Nenhum tipo de barganha. Nenhum tipo de toma lá da cá. Que o Evangelho é a verdade que veio do céu para transformar as nossas vidas, para irmos para o céu. Amém, igreja? Esse é o Evangelho. Que nessa manhã, então, ao refletirmos sobre o que Cristo Jesus está nos dizendo, a gente possa se autoavaliar. A gente possa avaliar como anda a nossa vida com Cristo. Como anda o nosso desejo de Cristo em nossas vidas. Que esse seja o nosso desafio. E que não nos esqueçamos. Rico para Deus é aquele que está com o coração totalmente rendido a Ele. Oremos. Feche os teus olhos. Vamos rogar ao Pai do céu que tire de nós todas as coisas que vêm nos atrapalhando de vivermos essa promessa e essa verdadeira esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Coloque o seu coração nas mãos dEle. Ó meu Deus, meu Pai, tenhas misericórdia de nossa vida. Tenhas misericórdia, ó Pai, desses líderes, ó Deus, que infelizmente estão desencaminhados e desencaminhando muitas pessoas nesse tempo. Tenha misericórdia. O Senhor nos dê, ó Deus, clareza, entendimento sobre o Teu Evangelho. E que o Teu Santo Espírito, nesta manhã, venha gerar em nós realmente a transformação do pecado, da injustiça, e venha realmente nos levar e nos conduzir a essa experiência cada vez mais profunda, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Toma as nossas vidas nesta manhã, ó Pai Celeste. Estamos começando mais um ano, ó Pai, e que o nosso projeto seja tornar, ó Deus, o Teu céu, o Teu reino, crescente e harmonioso com a Tua palavra. Que esse seja o ideal, o propósito, a dedicação do nosso viver. Nos faz, ó Deus, realmente relembrar cada dia, cada momento, o que este Teu Evangelho, ele é em nós e a partir de nós. Toma as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.